dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um episódio do nosso RotaCast, o seu bate-papo preferido aqui na internet. O RotaCast, que é aí uma extensão da Rádio Rota 61, a sua melhor companhia na web, tá? E hoje, como a gente tá aí nessa série com os flashbacks, o episódio passado esteve aqui conosco o grande amigo aí, parceiro e DJ das décadas, né, Edvaldo? O Romero Silva. Forte abraço, Romero. O Vermelho também vai estar aqui logo aqui com a gente para fazer esse bate-papo gostoso, tá? Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, Rádio Rota 61 RotaCast, tá? Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, tamo em tudo, tá? Tamo em tudo aí para vocês. E hoje não podia ser diferente, ele que também foi citado aí no episódio passado, tem uma grande história aqui na região, pioneiro aqui também na região do Santo Amaro, aqui em Cambé, show de bola, estamos aqui com ele hoje, Edivaldo Garcia, tudo bem, Edivaldo? Tudo bem, Jean, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí. Pessoal, o Edivaldo, ele, para quem não sabe, ele era do Village Som, né, Edivaldo? Village Som, isso mesmo. O Village Som, um dos fundadores, né? O fundador mesmo era o João Luiz, né? Sim. Aí depois de um tempo eu entrei de sócio com ele, né? Sim, sim. Na época era o Hélio, né? Que era sócio do João Luiz e depois... Acabou passando aí junto. Aí eu virei o sócio do João Luiz. Tá, mas vamos lá, gente. Pra gente começar esse bate-papo gostoso, sem delongas, como dizem vários amigos aí, vários co-irmãos aí do YouTube, Edivaldo Garcia. Quem é o Edivaldo Garcia? Jean, Edivaldo Garcia como é que se diz, né? Cheguei aqui no Jardim Santa Mara em 1973 e estamos aqui até hoje, né? Sim. Graças a Deus aí com 54 anos de idade. Novão de tudo. Pouquinho, né? Tá molecão. Como é que se diz? Meio século e um pouquinho, né? Sim. Tá, tem muita história para contar, né, Edivaldo? Sim. O Edivaldo tem muita história para contar. O Edivaldo, que é, como a gente está dizendo aqui, um dos fundadores aí do Village Som, junto com o João Luiz Garcia e o Hélio Rocha. É isso, Edivaldo? Me corrija se eu estiver errado. O Hélio Rocha. O Hélio Rocha. Gente, para quem não sabe, ó, tem aqui, ó, quem se lembra no episódio passado, quem acompanhou a gente, se você não acompanhou, volta lá no primeiro episódio, o Village Som, o Romero falou das águias, do Sombel, do Village, olha aqui, ó, esse era o distintivo do Village Som, né, Edivaldo? E era interessante, né, Jean? Era feito todo na base do lápis, né? Tudo na caneta, gente. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem melhor aqui. Mas é show de bola, né, Edivaldo? Esse tipo de arte aí na época era meio complicado fazer, né? Hoje tem a era dos computadores aí, né? Sim. Que é até fácil, né? Mas naquele tempo era difícil. É tudo na unha mesmo. Sim. O Isaías, né? Isaías do Som... Astral. Som Astral. Aí, Romero, uma correção que o Edivaldo fez pra gente, hein, no episódio passado. Tinha dito que era o Som Cristal, e na verdade é Astral, né, Edivaldo? Som Astral. Então, o Isaías, ele era, né? Como é que se diz? Era... Letrista, né? Desenhista. Então, ele que fez pra gente essa arte na época. Ficou show de bola. Eu tenho a lembrança também das chamadas, né? Village Som, o som acima do normal. Som acima do normal. Que depois, mais tarde, veio o som da nova geração, né? Com a nova arte que eu não consegui achar. Sim. Mas tinha uma nova arte com o som da nova geração. Uma nova arte. Aí foi modernizando, né? Sim. Já uns desenhos mais caprichadinho, mais bonito, né? Sim. A gente comentou, Edivaldo, no episódio passado com o Romero sobre as dificuldades que vocês passavam aí durante, para poder conseguir música. A locomoção era também um pouco complicado. Na época não era todo mundo que tinha carro, tinha moto para ir nos bailes. Então, eu nem cheguei a comentar da turma aí de ir para os bailes de caminhão, né? Já em termos de música, era muito difícil mesmo. Música era complicado. Arrumava umas fitas que não tinha qualidade. O João Luiz mesmo pegava essas músicas, né? E tentava equalizar para dar um pouquinho mais de qualidade. Mas realmente,
E a gente chegava a buscar longe, Sim. né? Às vezes pegava música aqui em Londrina mesmo, como às vezes em Apucarana, eu mesmo que fazia essa parte. Às vezes buscava também até no Paraguai. Nossa, Até no Paraguai buscava música. não tinha essa facilidade que tem hoje de internet, de saber o que tá rolando nas pistas fora. Não, hoje é fácil, né? Sim. Mas aquele tempo lá era muito difícil. Como diz o Romero, naquela época vocês amassavam o barro mesmo. Amassava barro mesmo. Gente, E inclusive, né, até o clube do Santa Mara, onde que a gente fazia os eventos, os bailes, sim, bem no começo das décadas de 80, não tinha asfalto. Asfalto ainda, né? Não tinha. sim, eu lembro que só tinha asfalto na Gabriel Freire de Miranda e um pedaço da José Afonso. Sim, e até mesmo na época de chuva era realizado os bailes normalmente. Não tinha asfalto, mas tinha os meio-fio. Sim. E o pessoal usava o meio-fio como limpador de pé, né? Os rapapé, Rapa-pé. o famoso rapapé. Isso, Eu lembro nos portão das casas, aqui em casa tinha um rapapé, uma enxada pregada dois pedacinhos de madeira fincado no portão para rapar o pé de barro. Sim. E o interessante, Jean, você sabe o que que era? O pessoal, né, entrava para dentro do clube, né, aí no Santa Amaro, dentro do salão, Sim. com o pé sujo de barro, e depois começava a secar, né, o barro lá dentro do salão, o pessoal dançando em cima. Aí você imagina o que virava, né? Não tinha fumaça e a poeira. Poeira. Virava poeira. Sim. E o povo, aquele tempo lá, né, os rapazes, a rapaziada, gostava muito de camisa branca, camiseta branca. Os camisão de lavê. Isso. Rapaz, quando acabava o baile, que a gente chegava em casa, você olhava a gola. Aí você tinha 1 quilo de poeira, 1 quilo de terra. Marrom. Marrom. E hoje, com toda a facilidade que tem, a gente ainda reclama, né? Muitas vezes a gente reclama, né? Sim. Hoje tem Uber, tem um monte, 99, vários aplicativos aí. E a maioria das casas hoje tem um carro ou tem uma moto ali. E antigamente não, era tudo. Então, pra você ter uma ideia, aquele tempo lá, às vezes os bailes no clube do Santa Mara dava lá 700 pessoas. Chegava a dar 700 pessoas, só que você saía pra fora, você via ali, tipo, 10 carros do lado de fora só. Sim. E como que esse povo chegava no baile? Tudo a pé. A pé ou quem vinha de mais longe vinha. Eu tenho lembrança de caminhonete, aquele monte de gente montuada em cima. E vinha, na época mas... não era proibido, né? Não, o pessoal vinha a pé, até no Jardim Novo Bandeirantes ali, ó, vinha tudo a pé e voltava a pé. Sim, a dificuldade era maior. Eita. Mas se curtia bem, né, Edivaldo? Era bem mais gostoso que hoje, né? Nessas dificuldades, parece que o povo era mais feliz. Ah, não, sem dúvida, né? Sem dúvida. O povo, acho que daquelas épocas lá, eles eram mais felizes, sim. Sim. Acho que tinha um diferencial aí, né? Sim, é que nem o Romero falou, naquela época se media muito, não era pelo carro que a pessoa tinha, pela moto, se media pelo que ele usava. Ó, o cara tá usando um New Balance, ó, o cara tá usando um Rainha monobloco, o cara tá usando uma calça, um sapato 775, né, calça Lee. Então, e pra você ver, né, Jean, naquele tempo lá, um tênis mesmo, a gente gostava muito de usar um tênis branco. Sim. Mas aquela época que nós falando, né, que era a época de poeira, barro, como que fazia naquela época? Eu lembro da época que a gente morava numa rua mais para baixo, que não tinha asfalto na Rio Paranapanema, subia com sacolinha no pé. Isso. Sacolinha no pé até chegar no ponto, aí chegava no ponto, desamarrava ali a sacolinha, Jogava fora. Já tinha mais uma sacolinha reserva ali no bolso, Já tinha na bolsa ali mais bolsa, sacolinha. E essa é uma realidade que muita gente viveu aqui na nossa região, né? Mas voltando ao assunto dos bailes, Divaldo, eu lembro, hoje o Romero ainda falou que se ia para Santa Efigênia comprar iluminação e tal, mas eu tenho lembrança daquelas caixas, daquelas luzes coloridas, né? Os painel sequencial. Sim, era uma lâmpada colorida, né? Incandescente. Sim. Colorida ali de 15 watts, né? Sim, eu lembro. Parecia lâmpadazinhas de geladeira. Sim. Uns tomatinhos pequenininhos assim.
E também não era tão fácil encontrar. Quando encontrava, às vezes não encontrava da cor desejada, né? Sim. E, Eu lembro que o Village tinha se eu não me engano, era dois painéis que eram um X com uma cruz no meio e no meio um círculo. Aí ele ficava tec, 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 como se estivesse rodando só no sequencial. E ali se colocava as luzes iguais. sim, realmente. Era traçada, né? Era Isso, traçado traçado. com cores diferentes, bem individuais, né? Sim. E fumaça mesmo na época, esquece, né? Não existia. Não, também não existia. Máquina de fumaça na época era muito difícil. A gente conseguimos comprar uma em São Paulo, né? Lá na Santa Efigênia. Eu acho que já era na época de 1986, por aí. Sim, eu até comentei com o Romero, salvo engano, o Scorpion que trouxe a primeira vez uma fumaça, se eu não me engano, de gelo seco pra cá. Eu era muito criança ainda nessa época. E eu tenho uma lembrança vaga assim que, nossa, os caras vão trazer fumaça. Jean, na época, se não me falha a memória, foi Utopia. Foi utopia. É, Utopia que chegou com gelo seco. E eu lembro que era uma fumaça mais densa, né? Ela não subia, ficava É, embaixo. ela ficava mais ou menos ali do joelho para baixo, né? Sim, E hoje em dia as máquinas de fumaça tradicional, ela sobe para cima, né, a fumaça. sobe É, por ser vapor, né? Da sim. glicerina. Aham. E hoje se tem tudo, né? Se tem os Roboscan, se tem aquelas iluminação que um canhão só faz tudo, e os robozinhos, Move. Sim, hoje em dia tá mais fácil, né? Porque Sim, aquele tempo lá, como você falou atrás aí, os painel de luzes, sim. né? Depois de um tempo também que a gente conseguimos adquirir, né, essa iluminação mais, Eu lembro, essas de floco, né? sim, eu lembro da aranha. Vocês tinham, acho que uma aranha, uma bandeira, Aranha, bandeira, uma bolinha maluca. bola maluca, o É, e era, globo, que era um. O globo do Village era. Geralmente o pessoal tinha um globo menorzinho assim. O Village tinha um globo que era parecia uma bola daquelas bolonas do sim, era, Kiko. era o Grobler, era feito de isopor, né? Sim. E colado com pequenos espelho, né? Quadradinho, né? E colado. Os pedacinhos de espelho É, pequenininho com dois canhãozinhos. sim, dois canhãozinhos. Meia-noite começava o baile, quando era uma hora da manhã, uma e pouco, pum! Apagava tudo, só ficava o globo nas lentas. Sim, só usava o globo pra música lenta, né? Sim, era muito bacana, uma fase Quando, que. quando era no balanço ali, né? Que hoje é considerado dance hoje, aquele tempo era balanço. Sim. Aí era só o painel mesmo de Que é os nossos flashbacks de hoje, né? pior. Não era a música da época, mas hoje pra nós já se tornou os flashbacks. E as melhores músicas, né, Jean? As melhores. As melhores músicas até hoje. Tanto que a gente hoje, essa cultura, como o Romero falou, tá voltando, né? E tá voltando Sim, um movimento forte não só aqui, né? Mas no Brasil, aí, em boa parte do Brasil. sim, estão restaurando, né? Sim, trazendo de volta o que um dia já se foi, mas a gente estão tentando resgatar. Sim, Principalmente a gente aí na faixa dos 40 até os 60 anos, 65 anos aí. É uma faixa que viveu, né? Eu peguei o final, como eu disse, costumo dizer que eu nasci um pouquinho tarde, né? Tinha que ter nascido uns 4, 5 anos antes para ter aproveitado mais essa época. Mas eu tenho muita saudade dessa época aí. e o interessante, né, Jean? Que nós estamos a poucos metros, né? Da Poucos onde era o metros clube aqui de Santa Mara, onde que era feito os bailes, né? do centro comunitário. O estúdio aqui é quase de frente, dá o quê? Uns 25 metros, Uns 30 25 metros. metros, mais ou menos. Só que o E Jean, na época, era pequenininho. Né, gente? Tinha o que naquela época, né? 10 anos de idade? 10 anos, 8 10 É, anos. E vivia correndo atrás dos caminhões de som, das caminhonetas, pegando rabeira. você acha que eu não lembro disso, não, né? Ô, dona Mara, o Giancarlo aqui, ó. O Piu Piu. Piu-piu. Piu Piu tinha que parar a caminhonete e sair correndo atrás. O Márcio. O O Marcinho. Marcinho. Época boa, né, Edvaldo? Só que o Márcio na época ele era criança, né? Até ele andava comigo, né? Fazendo
uns anúncios ali, né? Os De anúncios. companhia, né? As companhias. E depois até você mesmo, né? Cresceu um pouquinho mais também, já começou a andar comigo. Andar também, e né? fazer propaganda. Na época, eu lembro da época da caminhonete com gerador ainda. Um sonzão pesado em volta ali. O deck lá em cima, antes de colocar na gabina, era lá em cima. Pra você ver, hein, Jean, como que era difícil naquela época, viu? Gente, vocês veem um carro de som hoje passando na rua, aquela facilidade, a caixinha em cima, a corneta ali, os alto-falantes, ou a moto com a caixa atrás, mas na época não era não, né, Edivaldo? Não, eu mesmo, pra mim fazer meu primeiro carro de som na época, eu tive que ir num ferro velho, comprar um gerador de energia. Sim, Um gerador de energia que ele era para 2.000 watts. Aí eu tive que acoplar um motor para fazer ele girar eu lembro disso. na época. Um motorzinho, tipo um motorzinho que era. A gente vê hoje um tipo um motorzinho de garapeira, né? De caldo de cana. Sim. Adaptar na correia ali com polia. E tinha que ele girar, né? Ficar estável, né? Tinha que puxar A partida era na cordinha. Na cordinha. Ele ficava embaixo do assoalho da caminhonete, Embaixo né? do assoalho. A caminhonete era assoalho de madeira, que o Edivaldo tinha uma Willys, né, Edivaldo? Sim, a picapinha Willys. E para gerar essa energia 110, tinha que estar rodando a todo o tempo estável. Sim. Se caísse a rotação do motor, faltava energia, o som ficava ruim. A fita Isso. A época das cassetes. Tem uma aqui até, que eu, como disse pro Romero esses dias que ele veio, ó, piazada, isso é bom que vocês não têm noção pra ouvir, tá? A fita cassete. Esse é o nosso símbolo, né, Edivaldo, nossa época. Era isso e isso. Quando o tape deck enroscava e não voltava a fita, tinha que usar uma caneta. Sim. E era difícil também, o Jean, nessa época, hein? Se estourasse uma borrachinha, então, dos deck internos. Não, e outra coisa, para você conseguir colocar uma música no ponto, além de você ter que usar fone de ouvido, você tinha que ficar todo o tempo ali, voltando a fita, jogando para frente, até colocar no ponto para deixar na pausa. Sim. Para chegar o momento na hora de soltar a música. Era uma dificuldade total, né? E às vezes a gente não conseguia dar tempo de voltar, de achar a música, né? Às vezes soltava até a música, até no meio da música mesmo. Dava uma mixada meio doida ali e ia embora. Couro pra cima, né? Couro pra cima. O Romero falou também da questão da chavinha Phillips. A regular o cabeçote. Uma fita é uma regulagem, outra fita era outra. E era na hora ali. Acontecia muito isso mesmo. Às vezes tinha que ficar regulando na hora ali pra chegar num agudo, né? Sim. Num agudo da música ali. Às vezes tava muito grave. Tinha que regular. Era complicado, mas dava jeito, né? Sim. Um detalhe que foi falado foi dos paredão de som, né? Era 30, 40 caixas de som, aquele monte de potência, aquelas coiseiras. E hoje se faz com bem menos, né, Edivaldo? É que hoje em dia, né, tem os amplificadores, né, bem mais forte, né? Sim. Aquele tempo lá era uns amplificadores não era tão ruim, né? Razoável, mas não tinha a potência que tem hoje. Sim. E fazer tipo umas ligação em série para ligar lá às vezes até 16 alto-falantes numa única potência. Sim, época difícil. Mas era o que se tinha, né, Edivaldo? Então, mas é que também os amplificadores na época era muito caro, né? Sim. Era muito caro. Eu calculo pelo preço do telefone da época, né? Para se ter uma linha telefônica em casa não era essa facilidade hoje não, tá? Você gastava o dinheiro de um carro, né, para se comprar uma linha telefônica. Sim, era difícil. Então, e falando em carro aí, chegamos uma vez comprar um amplificador que era uma H2 da Gradiente. Sim. Pra você ter uma ideia, a gente tinha um Fusca na época, 1974. Isso era em 1985, então quer dizer que o Fusca tinha média de 11 anos. Era o valor do amplificador, da potência. Nossa, o valor do carro.
É. o valor da Ué, potência. um carro de 11 anos de uso era o valor da potência. Vai falando que os antigos era mais fácil, que não era, não. Era difícil, era difícil. Era difícil. Mas o povo parece que era bem mais unido nessa época, né, Edivaldo? Eu lembro que no som não precisava pagar ninguém para ajudar a carregar, montar som, para iluminação, para ficar ali fazendo segurança, portaria. Ó, Jean, realmente, na nossa época aí, essas décadas de 80, se a gente quisesse ter mais ou menos aí uns 20 integrantes no som, Tinha. 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 Era assim. O pessoal parece que eles. Pra eles era uma honra. O status de ser do som. É. O cara falava assim, eu sou do integrante do Village Som. Pra eles era uma honra, né? Sim. E hoje, bem diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia não, vai pagar quanto? É bem Quanto assim. que é o Né? cachê? É bem assim. Para vocês verem, gente, a união era grande, o pessoal e era unido mesmo, né, Edivaldo? É, não tinha assim, o cara ficar um trairando o outro. O pessoal era amigo e era amigo de verdade, né? Não, era amigo. Existia a amizade sincera, né? Sim. Gente, o Edivaldo tem muita história. É uma pessoa também que, se a gente for parar aqui para falar, a gente vai falar aí 2, 3, 4 episódios, né, Edivaldo? Que tem Vai longe, muita né? coisa. Vai longe. Edivaldo, vamos falar um pouco da evolução do Village, que o Village foi evoluindo até chegar o momento que vocês e seu irmão separaram o som, né? Sim, o meu irmão, eu acho que já tava meio cansadão na época, né? No caso, é o João Luiz, né? Sim. Um grande abraço, João Luiz. João Luiz É. Garcia, que era para estar aqui, mas por alguns motivos pessoais ele não pôde vir. Mas, João, obrigado aí por fazer parte da história nossa. Então, e aí ele preferiu, né? Na época, disse que estava cansado. Aí eu peguei e continuei sozinho. Sim. Isso, se não me falha a memória, foi tipo mais ou menos já beirando em 1990. 89, 90, por É. aí. Foi essa faixa mais ou menos. Aí eu acabei ficando sozinho e Sim. fomos aí evoluindo, né? E continuou como Village mesmo, Edivaldo. Na época era. Como que era o nome mesmo, Jean? Esqualitos. Isso. Foi na ruptura, então, que ocorreu a troca dos nomes, então. Sim, foi o Esqualitos, né? Que foi a ideia do Marcelo, meu sobrinho. Marcelo Pierre. E Marcelo Pierre, é. Ele que escolheu, né, o nome do som na época de Esqualitos. Tinha algum significado? Até hoje eu não sei. Não sei. Tá igual o Alvorrai do Zé Ramalho. Às vezes achava o nome bonito, né? Sim. O nome bonito. O Edivaldo, que já vem lá dos nomes, daqueles nomes que o Romero falou, que eu me recordo um pouco agora, que eu não tive o capricho de anotar, me desculpa, Romero, mas do pessoal lá do Mar, lá da época do Arildo, que veio aqueles sons. Então os nomes, muitas vezes não se preocupava no significado, né? Que nem o Bel, que era a primeira letra de cada integrante ali dos donos, né? Então aí se formou o Esqualitos, não tem então significado. Eu até hoje nunca procurei saber. Então, Pra te falar bem a verdade, eu nem me lembro como que se escreve. eu também não me lembro. Não, tanto mesmo que você ter uma ideia, na época era Village Som, a gente falava Village Som, mas o correto não era Village Som, né? Era Village. Village Som, né? Legal, que legal. E depois teve mais evoluções, né, Edivaldo? Sim. Aí era mais ou menos em 1999, o Romero, né, junto comigo, a gente fazendo essas paqueras na avenida. Sim. E inclusive foi até o Romero que na época começou a me dar uma ideia, né? Que já estava chegando a era do computador, né? Sim. A época dos computadores, e a gente começamos a se aprofundar, né?
Nessa era aí a gente conseguimos colocar o som computadorizado. Já em 98, 99, foi uma coisa assim. Sim. Aí eu até falei pro Romero, Romero, vou mudar o nome do meu som para Sistema de Som 2000 e nós vamos já, né, colocar o som computadorizado. Sim, eu lembro. E na época, realmente, conseguimos colocar o som todo computadorizado mesmo, né? Aí já não tinha mais carregar caixa de fita, não tinha que carregar CD, que se carregava muito caixa de CD na época, bolsa, e já ficou uma facilidade bem maior, né, Edivaldo? Ah, mudou muito, né? Mudou muito. Sim. E de sistema de som 2000, continuou, teve mais algumas mudanças, Edivaldo? Não, aí ficou só no Sistema de Som 2000 mesmo, né? Sim. Só que antes do Sistema de Som 2000 era... Rapaz, como é que eu esqueci isso? Edivaldo Garcia, como é que era? Sistema de som Edivaldo Garcia? Eu não lembro se era sistema. Eu acho que era sistema de som Edivaldo Garcia, e aí depois passou para sistema de som 2000. Não me lembro direito, não me lembro mais direito. Que eu recordo nas paqueras, sempre o Vermelho Romero falando sistema de som Edivaldo Garcia. Eu só me lembro que o Romero, ele falava, não sei o que lá, Edivaldo, aí ele dava aquele tempinho dele de alguns segundinhos, né? Depois de um bom tempo, né? Sim. Garcia. Era igual o Ricardo Espinosa, Londrina. Hoje eu quero que você seja muito... E dá aquele... Tu feliz. É. Bem depois, né? Bem depois, para dar a impressão de... E eu lembro do sistema de som 2000 na festa country do Centro Esportivo. Você lembra o ano, Edivaldo? Rapaz... Foi uma festa muito divulgada. Foi o Centro Esportivo aqui do Castelo Branco. Foi palco da grande festa country. Se não me falha a memória, eu acho que em 1998, né? Foi 98. Por aí. 1999. Essa faixa aí. Que a gente realizamos, né? Eu lembro essa festa country. Eu lembro das blitz com um vidro de nuguete branco na mão. Desenhava o Celção, grande abraço Celção, o Escolinha. Sim, colocava... A cabeça de boi na frente do Passat, o Celção tinha um Passat. Sim, fazia isso mesmo. Amarrava uma cabeça de boi, uma caveirona de boi chifrudão assim. Passatão verde, né? Isso, e saía desenhando uma cabeça de boi nos carros, colocando a data da festa e escrevendo Festa Country, primeira Festa Country, Centro Esportivo do Castelo Branco. Era isso mesmo, era isso mesmo. Essa época é uma época de ouro. Mas o pessoal ajudava, né, meu? Eles encaravam, trabalhava, né, meu, pra realizar a festa naquele tempo mesmo, né? Eu lembro que a gente ia pra frente do beco fazer essas divulgação, ia aonde eram os points, a gente ia, encostava o carro, eu posso pintar aí no seu carro, e pedia pra escrever com nuguete no vidro. Nuguete. Se eu não me engano, até o Romero nessa época, acho que ele tinha uma Marajó azul. Isso filmador. Parecia uma funerária. Eu até me lembro que você fez aquela vez lá, ué. Você pegou uma fita isolante e fez uma cruz. Uma fita crepe. O Romero acho que vai lembrar disso, vai dar risada. Na frente da venda do Vartão, né? Numa paquera na avenida. Paquera na avenida, é? Uma paquera na avenida. Eu peguei a Marajozona escura e tal, insufilmada, linda, linda. Eu lembro que era bem aprumada mesmo. Aí peguei e fiz uma cruzona nas lateral e no vidro traseiro. Então não foi fita isolante, não? Foi fita crepe mesmo? Não, foi fita crepe mesmo, branca. Foi fita crepe mesmo. Foi fita crepe branca. É a brincadeira, né? Era gostoso. O Edivaldo, eu lembro que ele tinha um Opala diplomata, 4 portas, e a gente entrou na onda de fazer um Judas na Sexta-feira Santa. Vamos fazer um Judas. Lembra disso, Edivaldo? Não, lembro. Lembro que nós colocamos o Judas, né? O Judas sentado na porta do carro, bração aqui, parecia uma pessoa. No lado do passageiro, na frente, né? Na frente, com cinto de segurança cinto de segurança e tudo. Judas aqui, ó. Com o bracinho ainda encostado na... É verdade mesmo. E passava perto dos outros, aí a turma olhava e levava susto.
Eu acho que nós, se eu não me engano, Jean, acho que nós catamos aquele Judas na rua, né? Não, foi eu que fiz. Ah, foi você que fez? Foi eu e o Marcinho que fez. Ah. Marcinho, você lembra disso, Marcinho? Marcinho vai lembrar. Não me lembrava disso aí, não. Mas desse Judas eu me lembro. Inclusive, em vez de no sábado de aleluia a gente pendurar ele pra se bater, nós ficamos com aquele Judas dentro do carro do Edivaldo, ó. Verdade. Jogamos ele já dentro do porta-mala, tiramos ele dentro do porta-mala. E andava pra todo lado com o Judas. Jogava o bicho no asfalto, pegava de novo, né? Esse nós judiamos dele, hein? Esse Judas, gente, essa história do Judas rendeu pano pra manga, né, Edivaldo? Vixe, esse nós judiamos, né? Judiamos do. Aquele Judas devia ter sido queimado. Ele ia pedir, ia agradecer por ser queimado, né? Ele tava sofrendo mais do que se fosse queimado, né? Sim. Gente, são muitas histórias, gente. São muitas histórias. Mas voltando aqui ao assunto do som, Edivaldo, da época das paqueras na avenida. Você lembra mais ou menos a época que se começou essas paqueras, Edivaldo? Que saiu de dentro dos clubes e foi pra rua? Então, essa paquera na avenida começou naquela época, ainda quando eu e o João Luiz era sócio ainda, né? Sim. E era nas décadas de 1980. Sim. Não tenho certeza, assim. Tipo aí. Meados dos anos 80 aí. Acho que 85, 86. E o Romero 87. lembrou de uma coisa que eu tinha até me esquecido, da lanchonete do falecido Sidão Menezes. O Sidão. Sim, mas então, tinha o Sidão e antes era o Célio ainda. Sim. E a gente já realizava umas paqueras na avenida naquele tempo, na frente da padaria Pão Pérola, né? Que eu lembro que Que era era do lanchonete Pérola, né? Era lanchonete Pérola que o pai levava sempre a gente Era lá. lanchonete e panificadora Pão Pérola. Pão Pérola. Isso, Que era. Aí tinha Faustino um pouquinho pra cima, sim, que era adega de vinho, adega de quase de frente. É bem de frente à igreja católica, bem em frente à na igreja. Rio Iguaçu. Isso. E vocês tinham venda também, né? Sim, tinha lá o boteco, né? O Bar do Vartão, E eu lembro quando era bar e açougue. Bar Açougue, isso. Depois, com o tempo, paramos, né, com a parte de açougue e ficamos só com um bar, né? Mas na verdade já era lanchonete, né? Sim. Já era algo mais modernizado, né? Todo mundo costumou falar lá na venda do Vartão e ficou venda até fechar, né, Edivaldo? Sim. Eu lembro do Edivaldo um acidente, quando vocês tinham açougue ainda. O acidente do porco. Deu um chute na lata de água quente. Ah, sim, aquela época lá que a gente mexia também com açougue, né? E a gente ia matar o porco, né, na roça. E eu me lembro lá que eu peguei uma água quente pra Pelar o porco. pelar o porco não tinha morrido direito ainda, e ele bateu, né, Deu um. a Uma perna coisinha. traseira assim numa jarra quente d'água e jogou no meu pescoço, né? Eu lembro bem Mas, disso. mas, que mas ficou graças bem- mas graças a Deus naquela época lá era inverno, né? Sim. Como a água ela veio meio no ar, então chegou meio frio, né? Não machucou, mas não foi tanto. Machucou, mas não foi tanto. Na verdade, nem marca deu, né? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, tem uma coisa que eu não esqueço do bar do Vartão da venda. Eu não sei, eu acho que aquilo não era asa de frango, era asa de peru. Ele fazia umas asinhas de frango frita. Gente, era. E vendia, hein, Edivaldo? Rapaz, aquela época lá era eu que fritava as asas, né? Rapaz, era coisa de louco. O Vartão temperava, um tempero muito especial, muito bom. Não sei se você lembra disso daí. Sim, Eu fritava as asas e já pegava e levava pra estufa, né, pra vender. isso quando dava tempo de colocar na estufa, Não né? dava nem tempo. Do jeito que ia passando com a bandeja de asa, o pessoal do lado de fora do balcão já ia esticando o braço e ia pegando. Tinha uns pessoal mesmo de empresa que eles já encomendavam antes. Sim. Ele ligava pra nós e falava assim, ó, vamos chegar aí mais ou menos umas 6 horas da tarde aí, ó, já frita pra nós aí umas 30 asas de frango. Então a gente já começava até a fritar asas de frango já antes pra
Gente, só quem comeu as asinhas de frango lá na venda do Vartão que sabe, tá? Só quem comeu que sabe, né, Edvaldo? Ah, ela era espetacular, né? E o Vartão também, vocês faziam uma calabresa ali que no açougue de vocês, que eu me recordo, quando criança, eu me recordo muito do sabor ainda. Eu tenho o sabor dela ainda. Já não era só a calabresa. A gente, quando tinha um açougue, fazia também tudo. Linguiça, fazia os torresmo, né? Sim, os torresmos famosos, hein? E o Vartão, na época, ele era muito esperto, né? Sim, Naquela época lá também, ele começou a fazer até a linguiça calabresa. sim. E ótima, né? Boa. Não, sim, eu me recordo do sabor dela até hoje. Sim. E o Vartão tem uma mão boa para essas coisas, que até hoje o Vartão ele vende amendoim torrado. E o amendoim do Vartão não tem para ninguém. Não, sim. O Vartão, na parte de tempero, sempre ele foi o cara, né? Se você comprar um amendoim de saquinho aqui na região de Cambé e falar, nossa, esse amendoim é diferente, pode ter certeza que é do Vartão. É do Vartão. Nós fugimos um pouquinho aqui do assunto, gente, mas faz parte da história nossa aqui. Então não tem como a gente não recordar esses momentos, né, Edvaldo? Descontraindo um pouquinho, né, Jean? Sim, eu lembro. Eu lembro muito ali da. Aí depois que virou a lanchonete, aí colocou. Fez um balcãozão compridão lá e tal, e colocou as mesas de sinuca, e o pai sempre tava lá, levava a gente quando era pequeno lá. Eles ficavam jogando sinuca na mesinha lá de pimbolim lá, se matando. Sim. E era o movimento, gente, era. Se a gente fala, quem viveu a época sabe, mas hoje em dia não se tem mais um movimento igual, né, Edvaldo? Ah, não, né? O pessoal naquela época lá, eles viravam freguês mesmo, né? Sim, Freguês, até mesmo assim, pela amizade, né? sim. O pessoal ali, todo dia, parece que, como se diz, batia cartão no local, né? Era para bater cartão. Era uma amizade, não só freguês, mas como amigos, né? Sim, Amigos. sim. Isso que se perdeu um pouco com o passar do tempo, né? Esse tipo de amizade, na verdade, né? Vai mudando, né, Jean? Sim, As coisas vão mudando bastante, né? Conforme o tempo. sim. Gente, eu quero aproveitar aqui, quero mandar um big abraço. Minha cabeça não recorda mais, eu tenho que anotar tudo, tá? Quero mandar um grande abraço aí pro Frederico Caranguejo, lá em Paraibuna. Paraibuna não, minto, Taubaté. Grande abraço, Frederico, ele parceiraço aí, ele que é da Rádio Beco 79, grande parceiro aí, desde o início da Rota 61, uma pessoa muito apoiadora da gente. Aí, grande abraço, Frederico. O Kemper e o Hamilton também, lá em Santa Catarina, lá na ilha de Floripa. Grandes parceiros aí, ó. Abração, gente. Beijão no coração de vocês. A Rosa Pereira, lá em Portugal. Grande abraço também, Rosa. Rosita, como diz, como que ela fala? Olá, jeitoso, como estás? Grandes amigos que a gente fez aí através da vida, Edivaldo. A gente não se conhece pessoalmente, mas pelas redes aí a gente tem uma amizade muito bacana. E eu queria aproveitar, Edivaldo, para você respirar um pouquinho, para mim te dar um descanso, e mandar aqui um grande abraço aí para os nossos parceiros aí, ó. Panificadora Líder, ó, tá aí na tela aí. Panificadora Líder, que está há mais de 20 anos atendendo em família para fazer o melhor para você e sua família. Eles mandaram as guloseimas pra gente aí, hein, Edivaldo? Já nós vamos degustar aí umas guloseimas. Opa, sim, show de bola, hein? Grande abraço pro Juarez, Dona Alice, o Gustavo, o Gabriel aí e as meninas aí que trabalham na Panificadora Líder, o Deivão. Grande abraço, Deivão, o padeiro lá, top demais, hein? A Panificadora Líder, olha o ponto da carne desse lanche, desse sanduíche. Esse é o famoso costelinha, tá? Esse é um hambúrguer com artesanal de costela, show de bola, tá? Só quem comeu sabe o que é isso, tá? As pupilas gustativas chegam a tá salivando a boca aqui, tá? Para você que não provou ainda o costelinha e quer provar, a Panificadora Líder fica na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 708, no Jardim Santo Amaro, em Cambé. O telefone é o 43 3154 4260, 3154 4260. Olha o ponto dessa carne, gente. Olha isso. Isso é um tapa na cara da fome, gente. Vocês não têm noção. Os temperos. Já comeu lá, Edivaldo? Não. Costelinha? Não, nunca. Rapaz, o dia que você comer, você vai querer voltar lá. Ah, é? Daqui a pouco tá que nem eu, desse tamanho. Forte abraço também pro Elias, lá do Arena Pesqueiro. Gente, os nossos parceiros aqui, que eu falar aqui, vocês dão um pulinho no nosso site, no www.radiorota61.com, e tem a página Parceiros da Rota. Dá um pulinho lá,
prestigie os nossos parceiros lá. O Arena Pesqueiro fica na Rua Pompeia, 653, no Jardim do Café 2, aqui em Cambé, tá? O telefone é o 43 98867 1982. Fale com Elias Anacleto. Forte abraço, Elias. O seu J Anacleto também logo vai estar aqui participando com a gente aí. Ele que tem aí histórias aí 1000, hein, Divaldo? Também tem uma bagagem muito grande, né? Histórias, hein, Jean? Ali tem, hein? Um abração também pro Adriano e a Dona Lourdes do Depósito Avenida, que está há mais de 30 anos ajudando a construir sonhos em Cambé e toda a região. O Depósito Avenida fica na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, 541, no Parque Manela, em Cambé. O telefone é o 43 3154 1788. 3154 1788. Forte abraço, Adriano, Dona Lourdes. Beijão no coração. O Mundo da Sublimação também é parceiraço nosso aqui. O Mundo da Sublimação, copos, canecas, camisetas, pantufas, agendas personalizadas. É com o Eric no Mundo da Sublimação. O telefone do Mundo, eles despacham para todo o Brasil, tá? O telefone é o 43 99691 8185. 99691 8185. Mundo da Sublimação. E a Líder Espetos Beer, que é o novo point aqui da região, aqui de Santo Amaro. A Líder Espetos Beer fica na Avenida Humberto Moreschi, número 171, aqui no Jardim Castelo Branco, em Cambé. Tá? Os espetos tops, hein, Edvaldo? Olha, o tempero do menino é diferenciado. Também não experimentei até hoje. Tem que ir lá, não pode perder, Edvaldo. Fica ali, vindo sentido Castelo Branco e Santo Amaro. O tempero do menino é diferenciado. Ele faz um pão com cafta lá e vinagrete. Rapaz, é coisa de louco. Eu vou lá passar uma hora lá para experimentar. Vamos passar lá, ver que isso daí, ó, gente. Dá uma passadinha lá, gente, confere, tá? Avenida Humberto Moreschi, número 171, no Castelo Branco, em Cambé. Telefone 43 984926308. 984926308. Líder Espetos Beer. Parceiraços nossos aí, viu, Divaldo? Aí sim, hein? Grandes amigos aí, parceiros. Colaboradores, desde o início da Rádio Rota 61, hein? Parceiraços. Edivaldo, da onde surgiu a afeição e o gosto por som? Jean, eu era criança. O João Luiz, no caso aí, né, que já era mais rapazinho na época, e eu Sim. podia me considerar mais criança. E na época, dentro do quarto ou dentro da sala, ele já tinha um som, né? Um som ali que ele curtia ali e tal. Sim. E eu sempre ouvindo, né, as músicas ali e tal, eu fui pegando gosto, né? Sim. Por essas coisas aí, né? E foi aí que tudo começou. A paixão veio por aí. Tudo começou, mas foi através do João Luiz, entendeu? Através dele. Vocês começaram direto fazendo baile ou começaram em brincadeira de garagem, essas coisas, Divaldo? Então, brincadeira de garagem foi mais o João Luiz. Sim. Né? Eu me lembro, eu falo pra você, nessa época eu era criança, mas às vezes eu acompanhava. Sempre estava por ali, né? Por ali. Mas realmente começou por essas brincadeiras mesmo, assim, de som em garagem, né? As brincadeiras, né? Brincadeiras, chamava brincadeiras. E chamava os amigos, né? Sim. O pessoal chegava ali. E ali ia. E ali ia. Ali eu lembro que tem questão de bebida, né? Um trazia um litro de vinho. Festa do litrão. Um trazia um litro de Coca-Cola. E era assim que tudo começou, né? E eu realmente peguei o gosto mesmo, viu, Jean? Foi através do João Luiz ali. E foi onde tudo começou. E dali só foi subindo. Sim. Isso é bom. Sim, foi subindo. Bacana. Aos poucos, né? E chegamos aí onde ainda estamos hoje, né? Sim. Você lembra de cabeça, Divaldo, o que vocês tinham de equipamento naquela época de 87, 88, que é quando o clube mais bombou? Você lembra? Você fala assim, em termos assim das marcas, dos aparelhos? O que vocês tinham de deck, de equipamento, de caixa mesmo? Quantas caixas tinham?
A gente chegamos assim numa fase na época que a gente já tivemos tipo aí umas 40 caixas de som, né? Sim, Na época era tudo com os alto-falantes de 15 polegadas. Na época lá com aquela marca era Novik, Selenium, né? sim. E tinha ali também, né, os amplificadores que a gente usava tanto da Gradiente, Polivox, né? Sim. Tape Deck, maioria Gradiente, CCE. Philips. É, Vocês não chegaram a ter não, Philips? Philips não. A gente tinha a Gradiente, a CCE, mas a marca mais na época até desejada era os Gradiente, né? Sim. Até a H2 é da Gradiente, né? Sim, Eu lembro H2. da H2 com aqueles dois Vuzão, Sim, ponteirão, os né? ponteirão analógico, Po- tum, tum, Ponteirão, tum, era H2. mixer, Mixer, a gente usava lá um mixer da Cygnus, né? Que era usado na época, um mixer de 4 canais. o... Então vocês tinham, eram 4 decks, né? Ou não chegava a ser Era, 4? era 3, 4 na época, né? Sempre tinha uns de reserva ali, né? Sim. Equalizador, Equalizador da Cygnus, né? eu lembro que eu acho que era 36 bandas, um bem. Eu acho que até menos. Era menos? Eu acho que dava ali 16, né? 8 cada canal, né? Era 8 cada lado. É, era mais ou menos isso. Eu recordo pouco, assim, porque muito pouco eu podia ir à noite no clube, então eu ia depois que o pai tinha o time, eles faziam as promoções, aí que eu comecei a viver mais essa época, nas promoções dos times. Mas antes disso eu lembro da tarde, eu montando som, clube aberto, a gente ia lá, ficava sapeando, né, molecada, os peões Assim, de som. inclusive a gente, para realizar um baile naquela época, a gente começava já a montar o som. Pode abrir, produção. A produção já vem chegando aqui com... Olha, Opa, obrigado, produção. que coisa boa, As hein? guloseimas da panificadora líder, gente. Olha, Ó, vocês vão passar vontade agora, hein? olha aí sim, hein? Obrigado, produção. A produção aqui é chique, hein? Um refrizinho aqui. Gente, vocês não sabem que vocês. Ó, panificadora líder, tá show de bola, tá? Vocês estão perdendo de não ir lá. Então, já, e aí voltando no assunto aí, né? Pra gente realizar esses bailes no clube, ou a gente já começava a montar esse som na sexta-feira Sim, à noite. à noite, né? Pra conseguir deixar esse som funcionando certinho, já até durante a tarde no sábado, né? Pra ser realizado o baile no sábado mesmo. Então já Sim. começava um dia antes, né? Eu lembro que o pessoal andando pra amarrar a iluminação em cima da estrutura da cobertura do clube, né? Sim, sim. Amarrado com arame Na estrutura, nas vigas, né? nas vigas. Andava nas vigas em cima lá, amarrando os arames nas iluminação. E era assim que fazia, né? Aí depois vocês evoluíram. Eu não lembro quem que apareceu com isso, mas eu lembro que evoluíram, colocavam uma abraçadeira por cima com umas porcas de barbuleta. Sim. Pra você ver, né, que antes de evoluir era na base do arame, né? Arame. E hoje, quem que pensa em ficar amarrando as coisas com arame? Hoje Nada. é tudo em treliça, né? Sim, hoje é tudo na base da treliça. Mas que nem você falou, né? Com o tempo vai colocando uma barrinha de ferro chato, né? Furadinha, passa por cima da viga, entra com um parafuso por baixo, uma borboletinha, né? Sim. É, E vai em isso. evolução. Sim. Até chegar ao ponto que nós estamos hoje, que com um Move você faz tudo, né? Com Roboscan você faz tudo. Hoje, no caso aí, né? Eu tenho as estruturas, que são as treliças, né? Sim, Que vem modernizando, né? sim. Então já não precisa mais fazer o que fazia, né? Subir em cima de viga de estrutura de telhado pra. Pra poder se montar. Sim. E isso é bacana, gente. Ó, só quem tem história pode contar, tá? Só quem viveu essa época sabe realmente a dificuldade que era, né? Divaldo, a rivalidade que se tinha entre as equipes de som da época era uma coisa que
que levava realmente o público. Ah, eu vou lá porque fulano toca tal música, outro toca tal música que o outro não toca. Sim, inclusive nós mesmos, né, eu e o João Luiz nessas épocas, a gente era focado muito assim na música lenta, né? Sim, Música romântica. Eu sei que o povo na época dizia, né, que até mesmo as melhores lentas, né? A gente que rolava ali, né? sim, Mas isso era comentário, né? Mas sempre tinha o outro lado também, né? De elogios também, né? No sim. caso, pro outro som, né? Que tinha o Som Bel, né? Do nosso amigo aí, o Zé Zé Ricardo, Ricardo e o Toquinho e o estão convidados, já Toquinho, estão pré-convidados para vir aqui, hein? né? Então, não era bem assim também uma rivalidade, né? Mas que por isso que existiam as coisas boas na época no Santa Amaro, né? Principalmente em termos de som, né? Uhum. Que cada um tinha o seu capricho, né? E era isso, né? Cada um tinha a sua exclusividade. Sim, cada um com a sua exclusividade. O Romero falou aqui do melô do Reginaldo. Sim, A hora que o Romero falou, eu fui atrás da música, consegui, tem a música. Agora eu ah, sei você qual tem, que né? é. Tem a música, né? Tenho ela aqui. Depois eu vou pegar ela aqui pra gente Sim. tá matando a saudade. Essa música mesmo, ela era uma exclusividade da gente, né? E a gente procurava, assim, aproveitar no máximo essas músicas, né? Pra depois a gente começar. Sempre tinha, né? Os amigos os mais chegados, né? Sim, Que vinha pedir a música pra gente. E a gente, às vezes, segurava um pouco. A gente dizia, falava, ó, a gente não pode tá soltando. Sim, ficar liberando música agora, porque ela é exclusiva da gente, né? sim. Mas aguenta um pouquinho aí, depois de um tempo aí, a gente. Até porque ninguém sabia os nomes das músicas, na Sim, verdade, né? É que nem voltando lá atrás, né? Que a gente falamos, né? Não é tão fácil hoje. Você pega o nome da música e você digita ali no. Tanto no celular como no Lá. computador, já aparece a música, né? Entra aqui mesmo pelo É. YouTube e já consegue puxar o que você quer, né? Sim, então, gente, é por isso que, por ser tão difícil a gente conseguir essas músicas, a gente não poderia ficar também Soltando a torta direito. liberando, né? Às vezes as pessoas eram amigo da gente, até falavam, né? Ô, me arruma aquela música pra mim lá, mas pode ficar tranquilo, não vou passar pros outros, não. Mas a gente não procurava, né? Sim, Segurar, né? Depois com o tempo a gente. sim. Isso é bacana, gente. Olha a dificuldade que se era na época. Hoje a gente tem Spotify, tem YouTube, tem outras, tem a Deezer, tem tantas plataformas aí que nos proporciona estar buscando essas músicas, né? Inclusive para download, né? A facilidade é grande. Então hoje você sabe, igual a gente estava falando lá atrás. Hoje você sabe o que está tocando nas pistas mundiais acessando aqui pela internet, né? Antigamente não era isso, né? Tinha que se buscar informação fora do que estava se tocando fora para poder rolar aqui também, né? Pois é, já. Era. O tempo era difícil, hoje tá mais fácil. Até mesmo às vezes tinha algum lançamento naquelas décadas de 80 que tocava na rádio e eles colocavam às vezes alguma vinheta lá, né? Como exclusividade, né, da rádio, Para não deixar ninguém copiar a música, né? mas a gente sempre dava um jeitinho, né? É. O João Luiz mesmo nessas partes ele era artista. Fazia as mixagens para tirar. Ele conseguia fazer um quartinho, um corte, né? Sim, E conseguia ali pegar uma batida próxima ali e tal, da sequência da música. E juntava tudo e conseguia, né, dar um golpe ali, né? sim. Mas não era fácil, não. Aí aqui é onde as exclusividades acabavam se abrindo devido a essa versatilidade, né, Edvaldo? Sim. E às vezes tinha rádio mesmo que ficava tocando uma música, dizia ser exclusiva da rádio, às vezes até por 2 anos. Sim. Acontecia isso daí. Depois de 2 anos que a gente ia conseguir aquela música, Naquela dificuldade ainda, né? sem aquela vinheta no meio, né? Que não dava certo pra gente pegar e colocar aquela vinheta fazendo baile, né? Sim. Mas é show de bola, é show de bola. Muitas lembranças boas, muita coisa boa. Gente, show de bola. Essa conversa com o Edvaldo Garcia aqui
vai longe. Gente, eu vou fazer um corte aqui. A gente está saindo da rede agora, da rede da Rota 61. A gente está saindo do ar agora pela rádio. A gente vai continuar o bate-papo aqui no YouTube. Você que está aí pela rádio Rota 61, vem para cá pro YouTube também, rádio Rota 61 RotaCast, ou digita RotaCast que você já vem para cá também pro YouTube. Gente, estamos nos desligando. Gratidão a você que ficou com a gente aqui na audiência da rádio Rota 61 até agora, né, Edivaldo? Ah, sim. Vamos pro YouTube, gente? Valeu, um forte abraço, beijo no coração e não perca hoje, a partir das 9 horas da noite, o Perdidos na Rota, com uma seleção toda montada, exclusiva pelo Jean Lessa, só flashback top disso que a gente tá falando aqui agora, tá? Vai lá, das 9 até a meia-noite, só sonzeira das décadas, tá? Fiquem com Deus, vocês que continuem na programação da Rota 61 e voltamos aqui pelo YouTube. É isso aí, né, Edivaldo? Isso aí. O Edivaldo já falou de onde surgiu a paixão dele, pelo som. Edivaldo, vamos chegar nos mais recentes. Você também fez bastante rádio baile, né? Ah, sim. Depois, tipo 1998, acho que no ano de 1998, o Alcir Ramos, né, junto com o Vermelho, né, com sócio no Rádio Baile, eles vieram e me convidaram, né, Sim. para mim começar a fazer o som para eles, né, do Rádio Baile. Até quem fazia antes era o Toquinho, né? O Toquinho Sombel, né? Toquinho Sombel. E ficamos aí praticamente dessa data de 1998 até a pandemia, né? Quando começou a pandemia, Em 2021, aí paramos, né? Sim. Paramos. E, inclusive, eu também fiquei um tempo com o Edivaldo Garcia no Rádio Baile. Um período curto, mas... Sim, Você ficou aí... Acho que em 2004, 2003, por aí, salvo engano. Por aí, acho que você ficou mais ou menos aí, o quê? 1 ano, 2 anos, por aí? Um ano mais ou menos. 1 ano, né? Foi 1 ano mais ou menos. Me ajudando ali, né? Gente, eu vou dizer, era bem mais fácil do que aquela época antiga, tá? Já os computadores, Sim. já tinha os painel de VU, a iluminação, já tinha os negócios mais modernos. Não era assim uns computadores assim potentes, fortes, né? Mas pelo menos para rodar a música, né? Sim. Era suficiente. Muito, muito bacana. Eu tenho boas recordações dessa época. E é aquilo que o Edivaldo falou. O pessoal chegava, muitas vezes ia tocar em algum lugar que ainda tinha barro. E o pessoal chegava com barro no pé, daí a pouco a poeira levantava. Isso é legal. Inclusive, os rádio baile lotava. Sim, e a gente tinha uma certa dificuldade, porque a gente fazia os rádio baile em tipo patrimônio, né? Sim. Patrimônios aí, tipo aí Caramuru, Escolinha do Cafezal, São Rafael, até São a estrada Rafael. de terra, né? E acontecia muito de a gente montar o som, tudo ali, né? E às vezes chovia, não dava baile, porque não adiantava, né? Sim. Não adiantava. Se os caras fossem, atolava. No Não, São Rafael não mesmo não tinha como sair. Aí os bailes acabavam sendo cancelados, né? Sim. Mas é uma coisa assim. E os rádio bailes ainda lembravam um pouco ainda dessa época dos flashbacks, né? Tinha a parte que tocava um vaneirão, tocava um sertanejo e tal, mas também tocava-se os flashbacks. Que hoje pra nós é flashback, né? Mas na verdade são músicas da época. Sim, o rádio baile era voltado mais pro lado do forró, né? Vaneirão, shot, mas também tocava também ali uns balanços, né? Uns dance, né? Sim. Uns Tocava dance. os dance, os techno. Sim. Que vinha também muitas pessoas jovens, né? Sim. Na verdade, pessoas de todas as idades, né? Sim, Todas sim. as idades. Inclusive, na época, teve uma época que a gente fazia, quando eu era do sistema de som, que a gente fazia muito em Sertanópolis, na beira do lago. Sim. Domingo à tarde. Um domingo à tarde, no ar livre, né? Sim.
Tipo uma paquera na É uma avenida. paquera na avenida. Aí às vezes já acoplava ali uma banda, né? Sim, as bandas vinham tocar axé. Sim, Umas bandinhas de axé que tava na moda, né? Que era a moda isso. do momento. Isso mesmo. Então, gente, aqui tem história, viu? Se a gente for parar a contar a história aqui, entrar pra pescaria e for, a gente vai indo, vai indo, vai indo e vai indo, não acaba. Que nem a Ah, história do cara remando com. Essa eu não esqueço, Divaldo. Essa eu vou ter que contar aqui. pode contar já. A gente foi pescar aqui em Alvorada do Sul, no famoso Sítio dos Pretos, né, Divaldo? Sim. Todo mundo conhece lá como Sítio dos Pretos. E tava eu, Divaldo, o Cláudio e o Vartão. Os outros estavam. Era eu, você, o Cláudio, o Vartão e o E filho do Vartão, o Lucas. O Luquinha. Luquinhas, Luquinha, né? Que é o Lucão, né? É, o Lucão hoje. Faz tempo que eu não vejo o Lucas. Forte abraço, Lucas, se estiver vendo a gente. E nós lá pescando e tal, e de repente o Divaldo, o Vartão olhou, né? Falou: aquilo ali parece que o cara tá remando com a vanca. Uma vanca, uma pá de cavucar terra. E realmente o cara tava remando com uma pá. Era uma pá, né? Uma pá. Era vanca mesmo que Era falava? uma vanca. Os poceiros, o fazedor de fossa, né? O furador de fossa, fosseiro Usava, usa. né, pra cavucar, né, a fossa, né? Ela é uma pá mais quadrada, assim, ela não tem aquela ponta arredondada. Tanto que o Remando com Vartão, uma vanga. o Vartão até hoje fala, né? Dom Jean de lo Raymond de lo Vancon. Gente, aqui as histórias vão e vão longe. Divaldo, voltando aqui ao assunto dos rádio bailes. Aí devido à pandemia, Sim. foi se exaurindo tudo. Depois da pandemia pra cá, eu pelo menos na minha parte, né, com o som, eu resolvi, né, ficou desativado, tá desativado até hoje. Sim. Tem intenção de voltar? Olha, de momento, pelo meu pensamento, hoje não. Sim. Hoje não. Tipo assim, cansado, né, Jean? Sim, vai pesando, os janeiros vão pesando, né, Divaldo? A idade vai pegando, a gente vai se cansando, então, de momento, eu acredito que eu paro por aqui. Mas você ainda tem um refúgio ainda para mexer com som, né? Que é a Vila Garcia, né? Dá para fazer alguma coisa sim, ainda, hoje né? temos um espaço, né? É a Vila Garcia, que a gente temos ali, né? Uma locação para casamento, aniversário e vários tipos de festa, né? Sim. Inclusive, gente, procurem o Edivaldo. Vou deixar aqui o arroba dele aqui nos comentários aqui ou aqui na própria descrição do vídeo aqui. A gente vai deixar as redes do Edivaldo. Você que tem intenção, tem um gazebo muito bonito lá para casamento, um espaço ao ar livre, lindo, 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 tá? Entre em contato com o Edivaldo Garcia pelas redes dele lá, vocês vão conhecer a Vila Garcia. Muito bonito o espaço mesmo, Edivaldo. Tá de parabéns. Pode entrar no Facebook lá, né? Edivaldo Garcia. Instagram, @Edivaldo Garcia, vocês vão ter, não vão se decepcionar, tá top demais o local, tá? Edivaldo, pra gente dar continuidade aqui, voltando lá na década de 80 ainda, na época do Codefes, que se tinha ali as promoções dos clubes, né, dos times, né? Vocês eram era como o Romero disse, era o tripé que era mais requisitado, né? Som Bel, Som Funk e Village Som. Sim, a gente tinha o pessoal, né, que organizava, né, que tomava conta dos times, né, de futebol suíço, né? Uhum. Não era isso? Eles que organizavam, né? Uhum. Tudo certinho. A gente até acaba esquecendo, na verdade, né, dessas coisas lá atrás, né? Porque são muitas coisas, né? A gente até me lembro, assim, que tinha o Vartão, né? Maquininha. Dos times de futebol tinha, né? O Pé de Cana. O Pé de Cana, São Maquininha. Martinho, Maquininha, Bagageiro, time da farmácia. Farmácia. Mojusa. Mojusa, isso.
Força Jovem. Força Jovem. O time da Força Jovem tem até hoje. O pessoal do Lobão aqui. O pessoal joga até hoje. Eu não sei, viu, Jean? Eu tô bem assim, meio. Eles ainda têm. A mãe ainda cuida do uniforme deles. Ah, é? Uhum. Sim, então ainda legal. tem o time da Força Jovem. Bacana. Bacana. Forte abraço aí, pessoal do futebol, pessoal do Codefes aí, o antigo Codefes aqui no Santa Amaro, né? O conselho de futebol que tinha. E faz falta, né, Edivaldo? Ah, faz falta, né? Porque você vê bem, né? Parece que aquela época o Santa Amaro era até bem mais animado, né? Muito do que hoje em mais, dia, né? né? As paqueras na avenida, né, Edivaldo? Pois é, tinha as paqueras na avenida, tinha os futebol, né? Os campeonatos. Os campeonatos. Que trazia muita gente, né? Muita gente. As finais de campeonato era uma festa, né? Sempre Sim. montava som, tinha toda aquela estrutura para Sim. entrega de troféus. Enquanto tava tendo lá o campeonato, às vezes a gente tava lá com o som também, né? Na época, né? Uhum. Com o Village Som lá, né? Geralmente Animando a galera. as finais eram radiadas, né? Sim. Sempre o pessoal da Jovem Pan Sim. radiar as finais de jogos. Então era bem. Se perdeu, né, Edivaldo? Acabou com o tempo. O finado João Afonso faleceu, que era um dos cabeças, né, do Codefes. Aí foi se perdendo força, né? Ele foi fundador, né? Sim. Do Codefes, né? Aí depois foi se perdendo força, Foi bem isso aí. O pessoal foi dispersando. Sim. E chegou ao ponto de se findar tudo, né? Sim. E pra você ver, né, que o Santa Amaro naquela época de domingo à noite era um movimento. Era impossível se passar de carro na Avenida do Santa Amaro. Não conseguia. Não. Não conseguia. Era impossível. Era impossível. 3, 4 mil pessoas aí, tranquilo. Gente, pra quem não viveu essa época das paqueras na avenida aqui, era 3, 4 mil pessoas assim, brincando. Isso começava no domingo à tarde, se parava só no horário da missa, né? Começava tipo aí 2 horas da tarde, aí parava no intervalo, né, pra missa, e logo após a missa retornava novamente, aí até umas 10, 11 horas da noite. Sim. Né? Reunia naquela época lá umas 5 mil pessoas, né? Brincando, né? Porque não tinha, gente. Pegava aqui na Avenida José Afonso dos Santos, ou era na frente da Recreativa, ou era aqui no Vartão. Era esses dois pontos, né, de paquera, né? Era realmente. Recreativa Era no e Geraldo Vartão. da Recreativa ou no Isso. Vartão. Forte abraço também, Geraldo também. Tem história também recreativa, hein? Tem história. Tem história também. Na época também tinha a lanchonete Falcão aqui, não se fazia geralmente na frente da venda mesmo do Vartão, se fazia ali um pouquinho para baixo ali na lanchonete Falcão, né? Sim, já pegava ali as 3 lanchonetes, né? Sim. No mesmo tempo ali. Então, quando a paquera era aqui, se pegava toda essa área aqui desde a lanchonete Falcão até a Recreativa, e quando era na Recreativa também se pegava da Recreativa até a lanchonete Falcão. Sim. Se pegava todo esse eixo, né? Pegava todo esse eixo. Quer dizer, você fala um negócio em questão assim do público, né? Sim. Do público ali ficava Andando. vai e volta, vai e volta. Chegava na frente da Recreativa, voltava até aqui na frente do Bazani ali do Milton, voltava até na frente e ficava esse caminho. Isso. Ficava esse vai e vem. Era isso mesmo. E a turma hoje não vê sentido nisso, mas era gostoso. Você conhecia muita gente de fora, né? Era ótimo, muita gente. Ótimo, né? Aí depois foi se perdendo isso devido a, como o Romero disse, a violência, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Violência, a música também foi caindo muito de qualidade, né? Sim, infelizmente, como é que se diz, né? Nem tudo dura pra sempre, né? Sim. O que é bom se dura o suficiente para ser inesquecível, né? Sim. Isso é um ditado muito bom. Gente, Edivaldo Garcia, um poço de histórias aqui que a gente vai longe, né, Edivaldo? Tem muita história, tem muita história. Se tiver que As falar, quermesse. se tiver que falar tudo mesmo aqui, a gente vai... Vamos ter que voltar no próximo episódio. E com certeza, viu? Vai ter que ficar até amanhã cedo, né?
É A verdade. gente vai atravessar a noite aí falando dessas histórias antigas. É. Divaldo, pra gente. Eu não posso deixar de conversar contigo e falar dos carnavais da quadra. Ah, sim, hein, Jean? Esse carnaval da quadra também era top demais, né? Era muito bom. É, isso aí foi naquela época também de. 86 até. Que a quadra foi finalizada em 86, 87, salvo engano, Sim, né? não tinha nem cobertura, né? Não, era cancha mesmo, Era né? cancha, isso. Era cancha. Tinha uma É, arquibancada só de um lado. O outro sim, lado não tinha nada, era só mato. sim, isso era nessa época mesmo aí de 86, 87, né? Sim. E eu lembro que se tocava o carnaval que começava na sexta e ia até na terça-feira, meia-noite. Meia-noite. Era bem. Meia-noite Sim. encerrava, não era meia-noite e 5, não era Não, meia-noite. respeitava mesmo porque aí já era quarta-feira de cinza, né? Sim. E aí só ia ter baile de novo ou paquera na avenida só no sábado de aleluia. Sábado, aleluia. Praticamente aí em média de 40 dias, né? Era os 40 dias da quaresma 40 dias. e o povo respeitava a gente. E se respeitava e eu acho que por isso um pouco. Hoje o mundo tá como tá, né, Edvaldo? Não se tem mais aquele respeito que se tinha aí no tempo de outrora, né? Ah, sim. Mas é assim mesmo, né? Infelizmente, Pois é. muitos costumes acabam sendo esquecidos, né? Inclusive, creio eu que o mundo está assim hoje como está em muitas partes, né? Não estou generalizando no todo, mas em muitas partes é devido à falta de respeito mesmo, né, Edvaldo? Um não respeita o outro, então um quer ser mais que o outro, e não é bacana isso, né? Ah, não é, né? Não é bacana. É o tal do negócio, né? Aquela época passada lá era todo mundo. Eu acho que era até mais simples, mas até mais humilde, né? Sim. O pessoal era tudo um nível igual, né? Era tudo. Era aquele páreo, né? Mais ou menos tudo nivelado. Era nivelado, era pessoal tudo humilde, humilde andando a pé, quase ninguém tinha carro, aquela época, né? Sim. Eu lembro que se acordava no sábado de manhã para ir pro centro de Londrina andar no calçadão. É, andar no calçadão. Andar. Era só para andar mesmo, para ver novidade, para ver coisas diferentes, ou se ia numa loja comprar um sapato, um tênis. É, mas era bem isso mesmo, né? Muita gente vai se lembrar, ia na Casas Marcel comprar camisa e calça, Comprar tênis no pé quente, tênis no pé quente, Bolivar, já era para quem tinha mais um o poder. Bolivar já era um nível mais alto. Agora o pé quente é pra quem era Era povão, o né? povão, o dia a dia, né? Povão. Pra bater no dia a dia, né? E isso é bacana a gente estar recordando, gente. A gente, pra saber quem a gente é, a gente não pode esquecer quem a gente foi. E muita gente se esquece do que foi pra chegar onde o que é hoje, né? É por isso que muitas vezes a geração de hoje é meio fraca, porque nós somos o que somos hoje porque passamos o que passamos, né, Edivaldo? É a raiz, né? As Sim. raízes lá de trás, né? Temos fundamento, né? A Sim, gente é firmado, tem ali a nossa firmeza, né? A gente passou por dificuldades, a gente muitas vezes passou necessidade de uma coisa ou outra, mas não falta, mas sim a necessidade ali, passar meio no aperto, meio. E a gente se virava com o que tinha, se virava nos 30 e dava uma de MacGyver e. muita dificuldade, né? Muito. A gente tinha que usar muita esperteza até na época, né? Sim, Porque às vezes o dinheiro era era curto. curto. Então tinha que dar um jeito de se virar, né? E não se tinha tudo na mão. facilidade, na mão hoje, não se tinha cartão de crédito, não se tinha. Não. Ou era na promissória, ou era aqui, ó, fiozão de barba. Era bem isso mesmo. Era isso mesmo. Gente, Divaldo, vamos encerrar por aqui. Quer continuar mais um pouco? Vamos encerrar, né? Quem sabe na próxima oportunidade a gente
Eu quero fazer uma mesa redonda aqui. Eu quero colocar sentado nessa mesa redonda. Olha o time de peso que eu quero trazer. Eu quero trazer Edivaldo. Quero trazer Zé Ricardo, Toquinho. Quero trazer o Zeca. E quero trazer Vermelho e Romero. Nossa, aí vai ficar top, hein? E o Laco. O Laco já tá convidado, já estamos agendando a data pro Laco vir aqui também. Não pode esquecer do Laco, não. Não. O Laco, rapaz. Eu não tô conseguindo falar com o Regi. Pessoa. O Regi. O Regi também tem bastante história. Mandar um abraço então aí pro Marcelo, né? Pro Laco, pro Regi, né? Trazer o pessoal aqui pra gente tá fazendo esse bate-papo gostoso, recordando a época do clubão aqui, a época do Massa Barro mesmo, que... Sim, dá uma oportunidade pra eles, né? Sim. Pra eles. Contar a história. O Renegado também. Espera aí, Renegado, estão chegando aí. Isso aí. Grande parceiraço. Divaldo, antes da gente encerrar, eu não posso deixar de te fazer uma pergunta. Tchananã. Quem é Edivaldo Garcia, depois de todo esse papo que a gente teve? É aquilo que eu te falei pra você, né? Edivaldo Garcia. Chegou aqui no Santa Amaro, pequenininho, com 5 anos de idade, em 1973. E até hoje, aqui no mesmo local, aqui no Santa Amaro. Bacana, Edivaldo. Bacana. Edivaldo, obrigado por ter vindo no nosso podcast. Prazer agradeço todo meu. De coração. Agradeço pela amizade, que a nossa amizade já é de décadas. Eu, de quando me lembro como gente, a gente é amigo da família. E a gente já passou vários natais, passamos juntos, já muitas histórias, muita cerveja. Muitas histórias, né, Jean? Tem muita história. Mas eu que te agradeço, viu, Jean? Você sabe que, tipo assim, eu sou uma pessoa muito simples, né? Sim. Você pode ver aí que às vezes aí o pessoal pode até... o Edivaldo, né? Eu sou bem simples mesmo, viu, pessoal? Edivaldo ele é isso aqui mesmo. Eu sou gente. simples, né? Edivaldo, é o meu jeito, é esse mesmo e... Relutou um pouquinho para estar vindo aqui com a gente. Sim. Na verdade, eu tenho vergonha, sou até tímido, né? Sou tímido. Na frente de microfone, sou tímido. Mas o Edivaldo não podia deixar de estar chamando ele, porque ele faz parte da história, faz parte da cultura aqui da nossa região, a cultura popular. O Edivaldo que contribuiu muito para muitos casamentos aí com as músicas lentas no clube, uniu muito casalzinho, né, Edivaldo? Sim, né? E são casamentos aí que já duram aí décadas e décadas. Se casava por amor, na verdade, na época não era por interesse. Sim. É bem isso mesmo aí que o Jean tá falando aí. E são histórias, são coisas que vêm pra vida. E a gente não pode deixar de estar chamando essas lendas vivas que ainda temos aqui. Porque você falar com uma pessoa e homenagear depois que a pessoa já partiu é muito triste isso. Então é uma maneira da gente estar homenageando cada um que fez parte dessa história, da cultura do nosso povo, da nossa gente aqui da região de Santo Amaro, em Cambé, no Paraná. É isso aí, gente. Edivaldo, gratidão, meu querido. Gente, gratidão a vocês que ainda não nos seguem, sigam-nos nas redes sociais, @Rádio Rota 61, @RotaCast. Para cada um de vocês, gratidão. E eu não posso e não devo me despedir sem dizer aquela famosa frase que eu sempre digo: a amizade verdadeira é mais preciosa que o ouro puro refinado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio aqui no nosso RotaCast.